Dudu Camargo se manifesta após declarações de garoto de programa. Em uma live em uma rede social, Arthur Mondello revelou que passou por uma situação desconfortável durante uma relação com o ex-apresentador do SBT. Isso porque ele teria tido uma diarreia na hora H. Em entrevista à revista Isto É, Dudu Camargo negou que tenha saído com um garoto de programa. E aí a gente vai abrir aspas para o Dudu Camargo, tá? Falas dele. Nunca tive nenhum tipo de contato pessoal, amoroso, sexual ou virtual com este suposto garoto de programa. Não conheço pessoalmente, nem troquei mensagens com ele. Me chama a atenção alguém, sem nenhuma prova, gerar tanta fake news. Devemos combater e não propagar esse tipo de notícia falsa. Fecha aspas aí pro apresentador que chama o rapaz de suposto garoto de programa. Não, ele não é suposto, ele é um garoto de programa assumido, inclusive, tá? Agora, eu acho que o mais importante em toda essa história, antes mesmo da gente se aprofundar nisso, é saber se já não passamos do limite de expor aí a vida íntima de alguém na internet. Não tô falando especificamente do Dudu, tô falando de modo geral, mas o caso agora envolve o Dudu. Aquela história dele ter cagado lá no SBT, pegado a toalha, botado atrás do micro-ondas e tal, isso é inédito. Isso foi noticiado porque era uma notícia que nunca a gente tinha pensado em ver nos bastidores de uma emissora de televisão alguém fazer uma coisa como essa. E quem trabalhava lá sabia desse camarim, né? O próprio Leão Lobo já falou sobre isso aqui e tal. Foi uma situação isolada. Outra coisa é você pegar a vida íntima de alguém, né, e expor como esse rapaz, esse garoto aí, acabou fazendo no vídeo, com riqueza de detalhes. E embora ele não cite o nome do Dudu, ele fala, um ex-apresentador do SBT que o Silvio Santos gostava muito. Quem é? Tem algum outro que foi demitido recentemente? É o Dudu. Então, assim, eu acho que a partir do momento em que esse cidadão aí, que queria 15 minutos de fama e assumiu isso, né, vai pra internet e expõe dessa maneira a intimidade de alguém, ele não tá só arrancando o Dudu do armário, né, porque o Dudu nunca falou abertamente sobre a vida íntima dele, mas tá simplesmente expondo ali questões que podem acontecer com qualquer pessoa. É trivial o que aconteceu aí, né? Pode acontecer com qualquer pessoa. Você não acha que passou do limite, não, ô Pazinho? Acho que passou do limite, sim, Dieguinho. A gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, às vezes a gente fica com ranço de algumas personalidades, né? E eu acho que é o caso do Dudu Camargo. Tem muita gente aí nas redes sociais que tem um ranço pelo Dudu Camargo. E aí parece que gera um prazer em trazer notícias ruins sobre a pessoa, sem sequer checar, sem sequer pensar no limite dessa notícia. Então a gente tem que tomar muito cuidado de, quando a gente tem o ranço de alguém, ter também o limite de pensar o que a gente pode falar ou o que não pode falar sobre aquela pessoa. Concordo com você que a história do bastidor dele lá no SBT e de tudo aquilo, né, que a gente falou, tinha a ver com a demissão dele. A gente estava falando sobre o momento da saída dele e sobre pessoas que trabalharam com ele e como era o ambiente de trabalho, e aí trazer aquela história, acho que faz sentido. Mas agora, a gente falar com quem ele transou ou não transou, ou com quem, o que aconteceu na intimidade dele, e trazer isso, dar voz a uma pessoa que a gente nem sabe quem é, esse garoto de programa aí, eu nem sei quem é, como é que ele pode chegar a falar, que provas ele tem, né, para poder falar isso. Então, assim, Ele diz que não tem prova. acho que tem que tomar um cuidado, né, porque senão a gente vai por um erro que é o que a gente não gosta, das fake news, de ficar falando uma coisa errada sobre alguém. Que bom que o Dudu Camargo se pronunciou, acho, né, importante ele aí colocar e negar, e eu prefiro, nesse caso, acreditar na resposta do que o Dudu falou. Acho que tá tudo bem, e acho que a gente tem que tomar cuidado com as próximas notícias, não só do Dudu, tá? Aí a gente tá falando do Dudu Camargo, mas de qualquer pessoa, aquela pessoa que a gente pega ranço, cuidado para você não fazer uma coisa tão errada quanto você acha que aquela pessoa já fez e acabar cometendo aí uma coisa ruim nas redes sociais. Acho que pior do que essas notícias que saem são os comentários que geram em volta. A história vai crescendo de uma forma ali que acaba sendo muito exagerada e a gente tem que tomar cuidado. E olha que vocês sabem que eu gosto de falar fofoca
e intimidade dos outros. Mas acho que para tudo tem limite. É, exatamente. Eu acho que, inclusive, esse vídeo, quando eu assisti, eu falei, não, ele não vai falar isso. Aí ele ia lá e falava. Eu falei, não, ele não vai falar isso. Ele ia lá e falar. Eu falei, eu paro de assistir. Falei, não, vou assistir até o final pra ver o que esse cara vai falar. E aí, o mais cômico é que esse cidadão vira e fala. Ele compara com sorvete. Lamentável. E depois ele ainda debocha, falando que ele atende mais de 10 pessoas por dia e ele não expõe intimidade, que tem o sigilo total. Realmente, a gente viu que é bem sigiloso ali, qualquer coisa com o cidadão, a gente pôde perceber. Agora, é aquilo, eu também prefiro acreditar na versão do Dudu, sabe por quê, gente? Por mais que o Dudu esteja simplesmente só fazendo aquele papel, vou desmentir, que a assessoria faz muito, né? Que é desmentir e tudo que sai e tal, é melhor que ele desminta mesmo, porque, cara, pensa na carga de peso que ele já tem com a história lá de 2, 3 meses atrás, da demissão dele, né? A história do SBT lá do micro-ondas. E aí vem uma outra história relacionada com o mesmo aspecto da vida dele, sabe? Isso tudo vai pro psicológico da pessoa, por mais que ela não queira. E aí a gente sabe também que o Dudu tem outras questões envolvendo a vida dele. A gente tem o episódio da Simone, que a gente não pode esquecer. A gente tem o episódio da Maísa, também não podemos esquecer, né? A gente não tá falando de uma pessoa aí que é 100% vítima de uma situação, né? Até porque, segundo alega o cidadão, ele teria ido atrás do serviço, enfim. Fato é, o ponto que a gente está se atentando é intimidade. Até que ponto vai a exposição da intimidade do outro? Você não tá falando da sua intimidade, você tá falando da do outro, entende? Que aí eu acho que é o problema. É isso que a gente tá problematizando aqui. É a exposição da intimidade do outro. É eu chegar aqui, pegar alguém que eu conheço e começar a contar. Então, a pessoa ela tem isso, aquilo, entendeu? É muito feio, porque eu tô tirando o direito da pessoa de falar sobre si, entende? E aí não acho que é legal, e é esse o ponto. Independente de se fosse Dudu Camargo, qualquer outra pessoa que a gente estivesse falando aqui, não seria legal a exposição da maneira como esse vídeo desse cidadão fez, na minha concepção. E eu quero saber a sua opinião sobre essa história. Comenta aqui embaixo, tá? Deixa o seu like. Eu espero não falar mais a respeito disso aqui, né? Eu sempre falo, então vamos continuar acompanhando essa história. No caso dessa, eu espero não falar mais a respeito, tá legal? Ô Pazinho, será que ele vai pra Fazenda? Olha, tem muita gente torcendo para ele ir para Fazenda, né? Eu vi que o nome dele parou de circular aí nessas novas listas, né? Antes a gente estava falando e de repente sumiu. Eu tenho curiosidade, assim, eu não sei se essa minha curiosidade é muito saudável de ver o Dudu. Eu posso me decepcionar com essa minha curiosidade, mas eu confesso que, como telespectador, eu tenho curiosidade em saber como é o Dudu num reality show, como ele vai se portar. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Já deixo registrado aqui, caso ele vá. Mas tenho curiosidade. Iria render, iria. Render iria, mas aí que tá, né? Seria bom pra ele? Eu não sei. Eu tenho a percepção que se ele entrasse, ele ia, a Galisteu não ia apresentar a Fazenda sozinho. Ele ia atuar como co-apresentador ali da Fazenda. Ele ia chegar e falar, vai pra lá pro quarto, vai pro quarto. Eu vou ficar aqui com a Galisteu. Não sei, eu acho que eu ia me divertir muito, mas vamos ver se a Record vai fazer isso também, de chamar o rapaz, ou se ele vai estar no elenco, certo?